Então vamos lá. Quem me acompanha sabe o quanto que eu sou apaixonado pela comunicação não violenta, né? Exatamente porque eu vivi na pele transformações pessoais com ela. Quem me ouve, quem me conhece hoje em dia, quem me ouve falando, quem acha que eu falo de uma forma plena, pausada, e quem acha que eu faço isso por natureza, tá muito enganado, tá? Porque eu me esforço muito, eu me transformei muito e ainda me esforço, né? Ainda tenho muita coisa para aprender, mas na minha vida, com o tempo, eu vi a comunicação não violenta impactando não só os meus relacionamentos mais próximos, dentro de casa, com a família ou parte amorosa também, mas também a minha vida profissional, de uma forma que eu nem imaginava, assim. Então, nesses 9 anos de contato que eu tenho, né, com a comunicação não violenta, eu descobri e eu fui descobrindo esse trabalho maravilhoso que é o de também ajudar outras pessoas a terem mais ferramentas para se comunicar e descobrir formas mais construtivas de se relacionar, né? Formas mais saudáveis de se relacionar. Então, agora vamos para a nossa aula de introdução, como é que a gente aprende a se comunicar melhor através da comunicação não violenta. O plano de voo dessa aula é o seguinte: eu vou falar um pouco dos resultados possíveis com esse trabalho da comunicação não violenta, quais são as transformações possíveis, né? Quais são os benefícios. Vou falar um pouco do contexto nacional e global em relação à comunicação não violenta, o que anda acontecendo. Vou falar das minhas transformações pessoais e profissionais, alguns obstáculos que podem aparecer na sua vida nesse processo de aprendendo a comunicação não violenta e como contornar, né? Às vezes são obstáculos mentais, às vezes são crenças. Vou falar um pouco da origem e do propósito da comunicação não violenta, falar das reflexões que eu considero as mais importantes para quem quer começar esse trabalho e como é que você pode seguir se desenvolvendo, porque obviamente você não vai assistir só uma aula e já sair daqui uma pessoa especialista no assunto, né? Então tem um trabalho a longo prazo e aí eu vou dar dicas aí de como seguir no final, tá bom? Resultados possíveis com esse trabalho. Você pode aprender a expressar o que você pensa e sente de uma forma mais assertiva. E aí você vai se comunicar de uma forma mais objetiva, mais precisa, mais compreensível. Você também pode aprender a lidar melhor com as suas emoções e sentimentos negativos, né, entre aspas, como a raiva, o estresse, a frustração, a ansiedade, a confusão, a insegurança. Você pode também começar a transformar comportamentos reativos seus na hora que você está se comunicando, se relacionando, comportamentos explosivos, agressivos e impulsivos. E você pode começar a aprender a lidar mais tranquilamente com críticas, com conflitos, conversas difíceis, melhorando a convivência com as pessoas do seu dia a dia. Esse trabalho também ajuda a gente a melhorar a relação com nós mesmos, né? Entendendo quais são as minhas necessidades, reduzindo a culpa que eu sinto, o auto-julgamento, e aí, consequentemente, aumentando a autoestima, né? E também você pode ajudar outras pessoas a descobrir novas formas de se comunicar e de se relacionar. Essa é uma tendência. Quando a gente começa a estudar comunicação não violenta e desenvolver essas ferramentas, muitas vezes até as pessoas vêm para a gente interessadas, né? A gente pode levar para os ambientes que a gente frequenta, a gente pode levar isso para dentro de casa também. Uma nota importante sobre esse trabalho: esse não é um trabalho baseado em fórmulas prontas, e sim sugestões de possibilidades. E é uma construção artesanal e geralmente oferece transformações mais profundas quando é praticado de forma regular, coletiva e a longo prazo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu sempre gosto de trazer isso logo no começo, que não vai ter fórmula que você vai fazer X mais Y e vai dar aquele resultado com certeza. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente pode aprender que vão ajudar a gente, com certeza, na prática, de uma forma bem concreta. Contexto nacional e global. Eu separei alguns artigos de jornal, de sites aqui, para vocês verem o tamanho que a comunicação não violenta está tomando.
Então tem essa matéria do Estadão aqui. Entenda o que é a comunicação não violenta e por que as empresas estão em busca de treinamento. Tem uma outra do Valor Econômico aqui. Com o trabalho remoto, cresce a busca por cursos sobre comunicação não violenta nas empresas. E aqui uma outra, a arma secreta do novo CEO da Microsoft, Satya Nadella, que é gritar menos. E aí nessa matéria ele fala, eles falam, né? Eles falam como que esse CEO, esse novo CEO da Microsoft, é uma matéria antiga, assim, mas me chamou muito a atenção como que esse CEO da Microsoft, uma das primeiras coisas que ele fez quando ele entrou na Microsoft, ele começou a indicar o livro Comunicação Não Violenta para todo mundo, porque isso ele acreditava que ia melhorar, né, a relação entre as pessoas. Tudo isso no campo profissional, né? Agora, no campo de relacionamento, de casamento, tem essa matéria aqui da UOL, né, Universal UOL. Casamento abalado? Comunicação não violenta pode ajudar. Saiba como. Tem uma outra aqui da Cláudia. Comunicação não violenta, a importância dela para famílias. Então, não só para o casamento, né? Mas para famílias, para a relação com os filhos. E essa daqui também do G1, comunicação não violenta, né? A CNV, conheça a técnica para melhorar sua saúde mental. Então não se trata só de quais palavras você vai falar, mas é um jeito de você também cuidar da sua saúde mental. Quais foram as minhas transformações pessoais e profissionais com esse trabalho? Então, para quem me conhece hoje, né? Às vezes as pessoas falam, puxa, mas você é nato isso seu, você tem essa facilidade, faz parte da sua personalidade. Inclusive, outro dia, essa foto aqui é uma foto de um módulo que eu dou na pós-graduação de Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, que eu dou um módulo de comunicação não violenta, né? E nesse módulo que eu estava dando ainda esse ano, essa foto é recente, é desse ano, e aí nesse módulo teve uma hora que teve um intervalo na minha aula, e aí teve uma pessoa que chegou para mim assim de canto e falou assim: Pedro, olha, para você é fácil você falar dessas coisas todas, porque para você é muito natural, para você é muito orgânico, é muito espontâneo, você é uma pessoa calma, né? Pessoa tranquila. E eu ouvindo aquilo e pensando assim, meu Deus, essa pessoa realmente não sabe, não tem noção do que se passa dentro de mim, né? E não tem noção de da onde eu vim, como é que foi a minha trajetória. E geralmente eu conto a minha trajetória, né? Então, o que aconteceu na minha trajetória? Poxa, na minha infância, eu vi situações na minha família, assim, nas minhas duas famílias, né? Meus pais são separados desde que eu tinha 1 ano. Nas minhas duas famílias, eu vi brigas agressivas, sabe? Cada família tinha a sua característica. Tinha uma família que era mais assim, umas questões mais agressivas psicologicamente, né? Pressão psicológica. Tinha uma outra família que tinha brigas físicas, que as pessoas realmente se agrediam mesmo fisicamente, né? Verbalmente. E eu, como qualquer criança, né, eu fui absorvendo isso do meu ambiente e fui reproduzindo isso durante a minha vida. É uma tendência nossa, a gente vai reproduzindo os nossos padrões que a gente vai absorvendo inconscientemente dos ambientes por onde a gente passou na nossa vida. Então eu fui reproduzindo isso na minha vida e eu sempre que tinha uma discussão eu explodia, ou muitas vezes eu engolia aquele sapo e ficava mal com aquilo. Eu não conseguia, era muito difícil eu sentar para ter conversas difíceis com as pessoas. Hoje em dia, assim, quando eu comparo com antigamente, eu tenho muito mais tranquilidade de ter uma conversa difícil. Não é que eu não me estresse, que eu não sinta raiva, que eu não sinta frustração. Eu ainda sinto os sentimentos todos, mas eu tenho muito mais segurança para ter qualquer tipo de conversa no campo pessoal ou profissional, mas muito mais do que como eu tinha antes, né? E profissionalmente isso me ajuda muito, né? Porque a gente precisa ter conversas difíceis no campo profissional de vez em quando e pessoalmente também, né? Em relacionamento, em casamento, em família, né? Conversas em família, a gente sabe que muitas vezes estão cheias de gatilhos, cheias de iscas para a gente morder.
esse é um panorama breve, assim, mas eu me transformei muito. Depois, se vocês quiserem, a gente bate mais papo, eu conto mais curiosidades, tá? Mas esse trabalho foi um trabalho duro e ainda é um trabalho duro, né, para mim, e eu celebro muito, assim, onde eu cheguei hoje em dia, porque quando eu olho para ontem ou para a semana passada, eu não vejo tanta transformação. Mas quando eu olho para 10 anos atrás, 15 anos atrás, nossa, foi muita transformação que aconteceu na minha vida. E alguns obstáculos contornáveis. O que eu quero dizer com isso, né? Às vezes você pode estar vendo essa aula e estar pensando assim, mas isso deu certo com ele, mas eu não sei se dá certo comigo. Eu acho que a minha personalidade não funciona bem, assim. Eu acho que a minha personalidade é meio agressiva. Ou assim, a minha infância foi muito agressiva. Acho que eu nunca vou conseguir tirar isso de mim, né? Ou às vezes você pensa assim, poxa, eu já tentei na minha vida me comunicar de outras formas e acho interessante tudo isso, mas não sei se funciona comigo. Talvez eu não consiga, né? Eu não conheço outras pessoas que estão interessadas nesse assunto. As pessoas com quem eu vivo ou com quem eu trabalho não estão interessadas nesse assunto. Então, eu acho que eu não conseguiria botar isso na prática, eu não conseguiria me desenvolver. E eu te garanto que você consegue. Com as coisas que a gente vai ver aqui hoje, com as dicas que eu vou te dar, você vai ter mais informação para você conseguir fazer esse trabalho de transformação. Quero falar um pouco da origem agora e do propósito da comunicação não violenta. Qual que é a origem? Juntei essas 4 figuras, existem outras, mas essas são 4 figuras muito importantes no surgimento da comunicação não violenta. Então, aqui a gente tem o Mahatma Gandhi, que foi uma pessoa que trouxe a ideia da não violência, né, que é um conceito que eles tinham lá na Índia, que originalmente eles chamam de ahimsa, e ele traduziu para o Ocidente como não violência, que tem a ver com essa consciência, como é que a gente tem uma consciência no mundo que eu tento agir, pensar e me comunicar, né, de acordo com o cuidado comigo, o cuidado com as outras pessoas, o cuidado com o ambiente. Será que é possível? Essa é a meta da não violência. Né? E aqui outras figuras também que influenciaram esse surgimento da comunicação não violenta. Então a gente tem aqui o Martin Luther King, que teve um papel muito importante na não violência, na luta pelos direitos iguais, né, das pessoas pretas nos Estados Unidos. Aqui a gente tem a Rosa Parks também, que participou desse movimento. A Rosa Parks ficou famosa lá nos Estados Unidos porque tinha uma época nos Estados Unidos que não se podia misturar as pessoas brancas e pretas dentro do ônibus. Então, as pessoas pretas, elas sentavam lá para trás do ônibus. Tinha uma divisão, inclusive a minha avó é preta, e ela viveu nos Estados Unidos, ela teve uma bolsa em Nova York, na Universidade de Colômbia, e ela estava lá nessa época, e ela sentou no ônibus, ela entrou no ônibus e sentou, e tinha essa discriminação oficial lá, né? E a Rosa Parks, um dia, ela não quis sentar, ela se recusou a sentar na parte dos pretos e isso deu o maior bafafá lá, e isso estava articulado, obviamente, com um movimento social, né, de transformação social. E aqui a gente tem o psicólogo americano Carl Rogers, da linha humanista, talvez algumas pessoas conheçam, ficou famoso muito pelo trabalho dele em relação à escuta empática, que foi uma das grandes influências aí para esse nosso figura que vai aparecer agora, que é o Marshall Rosenberg, que é o criador, sistematizador da comunicação não violenta. Inclusive, ele já morreu, né? Ele falava que ele não criou nada, na verdade, ele só juntou e reorganizou informações que já estavam no mundo. E ele juntou de uma maneira que ajudou isso a se espalhar para o mundo inteiro. Ele era psicólogo também, mas ele teve uma infância muito difícil de perseguição, porque ele era judeu e ele foi perseguido, e durante a vida dele ele foi pesquisando e se perguntando, né, o que faz as pessoas se relacionarem de uma forma ou de outra,
delas se agredirem ou não agredirem, delas serem violentas. E aí ele foi juntando todos esses princípios e sistematizou a comunicação não violenta e contribuiu e ainda contribui muito para a vida de milhões de pessoas. Qual que é o propósito da comunicação não violenta? Aqui é mais o meu entendimento pessoal. Talvez vocês vejam outras abordagens por aí, né, mas o meu entendimento pessoal é que o propósito da comunicação não violenta é que a gente possa cooperar melhor uns com os outros, que a gente possa se ferir menos, que a gente possa ter menos guerra, tanto entre nações, quanto entre classes sociais, quanto entre pessoas dentro do ambiente de trabalho, quanto entre pessoas dentro da mesma família, né, que a gente possa cuidar de todo mundo, que a gente possa olhar para as necessidades de todo mundo, que a gente possa acabar com as desigualdades, que a gente possa desenvolver um jeito de se relacionar e de se comunicar que seja mais construtivo, que seja mais saudável, né? Agora, as reflexões mais importantes, na minha opinião, tá bom? 5 mitos da comunicação não violenta, e eu já te adianto esses 5 mitos, porque às vezes a gente demora um tempo para se dar conta quando a gente está começando. Então, qual que é o primeiro mito? Ah, que a comunicação não violenta vai amansar ou vai silenciar, ou quer dizer que a gente vai falar fofo. Não, a gente não vai amansar, nem silenciar, nem falar fofo, tá bom? A gente vai só escolher onde é que a gente vai botar a nossa consciência, onde é que a gente vai, quais palavras a gente vai usar, e com essa consciência a gente vai tentar se relacionar e se comunicar de uma forma mais construtiva. Ah, então a comunicação não violenta é o jeito certo de se comunicar? Ou é obrigatório agora eu me comunicar assim? Não, não é o jeito certo de se comunicar, não é o jeito obrigatório de se comunicar. É uma possibilidade, é uma expansão da sua caixa de ferramentas. É como se você tivesse uma ferramenta nova, né? Assim como em casa você tem um rodo, como você tem uma vassoura, você ganha uma ferramenta nova, né? Pensa numa caixa de ferramentas que você coloca uma ferramenta nova. Isso quer dizer que você não pode usar todas as outras? Não, muito pelo contrário, você pode usar a sua comunicação do jeito que você quiser. Mas a comunicação não violenta vai mostrar para você algumas possibilidades. Hoje a gente vai ver algumas possibilidades aqui. Ah, então eu vou aplicar uma fórmula que vai garantir um resultado específico? Não. Primeiro, que a comunicação não violenta, às vezes a gente fala aplicar a comunicação não violenta, né? Mas ela é muito maior do que isso, do que uma coisa que você aplica numa situação e aí você não aplica em outra. Talvez você aplique uma questão mais técnica numa situação, mas a comunicação não violenta vai te ajudar a inaugurar um jeito de pensar. Então não é que você vai aplicar uma coisa e depois não vai aplicar. Você vai desenvolver um jeito de pensar que vai ser novo. Agora é uma fórmula garantida? Não, não é. Outro dia eu estava dando uma palestra e aí teve um rapaz que no final da palestra falou: Nossa, Pedro, olha só que curioso. Eu já tinha feito um curso de comunicação não violenta, e aí eu tinha aprendido que tinha uns passos lá para fazer, tal, e aí eu fiz esses passos e não deu certo. A pessoa com que eu convivo lá não fez aquilo que eu queria, né? E aí, agora com a sua palestra, eu entendi que não é uma fórmula garantida, mas é que é um processo para desenvolver na gente uma musculatura, novos recursos, novas ferramentas, para a gente lidar melhor com as situações do dia a dia. Ah, então a comunicação não violenta vai fazer a gente evitar conflitos? Ou vai garantir que a gente não será violento? Nem uma coisa nem outra. Pô, Pedro, tá ficando ruim. Não, eu posso explicar, tá bom? A gente não vai evitar conflitos porque conflitos a gente não consegue evitar. Mas o que a gente consegue é se preparar para ter conflitos mais construtivos. Os conflitos vão continuar acontecendo. Às vezes você vai diminuir os ruídos na sua comunicação. Isso talvez faça você evitar um conflito ou outro, mas você não vai zerar o número de conflitos, mas você vai ter mais ferramentas para você lidar melhor com os conflitos.
Agora, não vai garantir que você não será violento. Por quê? Porque também depende de quem ouve. Então, às vezes, você se dedica, você desenvolve todas as suas ferramentas, escolhe as melhores palavras, mas a outra pessoa, mesmo assim, ela te ouve, ela recebe aquilo que você está falando de uma forma violenta, ela tem uma experiência violenta. Por quê? Porque também depende da experiência dela, de como ela está ouvindo. E a gente vive numa cultura que a gente nasce, cresce e é muito estimulado a ouvir críticas, mesmo onde não tem, né? Quantas vezes você não falou alguma coisa e a outra pessoa se sentiu criticada, mas você não estava criticando ela necessariamente, né? Ah, então é um jeito específico de falar, né? É uma coisa, é uma linguagem verbal. Olha, tem uma parte da comunicação não violenta que diz respeito ao jeito de falar, mas não é só isso, é muito mais do que isso. E muitas vezes o processo de comunicação não violenta acontece não verbalmente. Então, às vezes, a comunicação não violenta está me ajudando e eu estou simplesmente escutando alguém. Enquanto eu estou escutando uma pessoa, eu estou dentro de mim me trabalhando. E esse é um dos grandes poderes da comunicação não violenta. Não é só quando você fala, mas é quando você ouve, porque dependendo de como você ouve, você vai se sentir mal ou vai se sentir bem, ou vai se sentir mais angustiado ou mais tranquilo. Então existe um poder nessa habilidade de como é que a gente ouve, como é que a gente faz esse trabalho não verbal. E aí são 3 pilares que são importantes na comunicação não violenta, que às vezes a gente pensa que a comunicação não violenta se trata só de linguagem, né? Mas não, se trata de pensamento, como é que você está pensando. E o jeito que você está pensando vai influenciar na sua linguagem e vai influenciar na sua ação também, dependendo de como você está pensando. E aí eu quero compartilhar agora com vocês 10 questionamentos-chave da comunicação não violenta, que a comunicação não violenta questiona e que esses questionamentos eles estão olhando para coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E eu vou te fazer um convite. Tenta lembrar da sua infância, tenta lembrar da sua criação, tenta lembrar dos lugares por onde você passou e tenta ver se algum desses elementos esteve presente nesses lugares por onde você passou. Eu tenho certeza que pelo menos um desses elementos você viu na sua infância e na sua criação. Então, uma coisa que a comunicação não violenta questiona é esse jeito de se relacionar. Quando a gente se comunica baseado no quem está certo e quem está errado. Quantas conversas no nosso dia a dia a gente entra nessa disputa? Quantas pessoas a gente viu durante a nossa vida se comunicando dessa forma, disputando para ver quem está certo e quem está errado numa conversa. Comunicação não violenta questiona e fala, esse não é o único jeito. A gente pode se comunicar de outras formas. Um segundo ponto, o segundo questionamento é a relação entre punição merecida e a recompensa merecida. Então, a noção de que alguém que faz alguma coisa errada, consequentemente, essa pessoa precisa ser punida, porque ela mereceu essa punição. Será que esse é o único jeito da gente se relacionar, baseado na punição merecida? E o Marshall Rosenberg falava que a outra face da moeda da punição merecida era a recompensa merecida. Então, se você merece, você vai ter a recompensa. Se você não merece, aí você vai ter a punição. Será que esse é o único jeito da gente se relacionar? Não quer dizer que esse jeito aqui está errado, mas existem outros jeitos. E muitas vezes a gente não tem noção, a gente entra num padrão, num automatismo, e a gente só vai reproduzindo durante a nossa vida coisas que a gente foi aprendendo inconscientemente. E a indução de culpa e vergonha. Então, às vezes, alguém faz alguma coisa e a gente considera aquilo errado e logo a gente induz aquela pessoa, a gente quer que aquela pessoa sinta culpa e sinta vergonha por aquilo que ela fez, como uma forma de solucionar, né? Como uma forma de reparar os danos daquilo que aconteceu. Ou na minha relação comigo mesmo, às vezes eu fiz alguma coisa e aí eu fiquei decepcionado comigo mesmo, fiquei triste com o que aconteceu e eu começo
a me colocar num lugar de culpa e de vergonha por aquilo que eu fiz. E isso pode ser muito tóxico, né? Então, um questionamento, o terceiro questionamento aqui é: a gente não precisa operar na culpa e na vergonha necessariamente. É um caminho possível, mas existem outros caminhos. O quarto caminho, o quarto questionamento é a gente se comunicar sempre baseado na imposição, na exigência e na relação de dominação. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E esse jeito da gente se relacionar também é muito questionável. O que que isso faz com as nossas relações profissionais ou as nossas relações em casa? Quantas vezes a gente não viu uma disputa de poder para ver quem domina a situação ou a relação? Quantas pessoas você não conhece que as pessoas se comunicam com você baseado na exigência, sempre exigência, nunca tem uma pergunta, nunca tem um convite, é sempre você vai fazer isso, você tem que fazer assim. Isso é muito desgastante para os nossos relacionamentos. O quinto questionamento é que a gente muitas vezes se relaciona uns com os outros pensando nos bons versus os maus. Muitas vezes na política a gente vê isso, né? E isso é extremamente perigoso. Quando a gente começa a separar os bons e os maus, o que que acontece com as nossas relações, né? Se nós aqui somos os bons e aqueles que são diferentes da gente, aqueles que são diferentes em vários motivos, né? Talvez são diferentes por cor de pele, ou por cultura, ou por classe social. Os bons versus os maus é uma lógica muito perigosa para as nossas relações, né? É muito explosiva essa lógica. Mais um questionamento. A correção pela penitência, né? É parecido um pouco com a punição merecida aqui, mas alguém faz alguma coisa que a gente julga que aquilo é errado, a gente vai criar uma penitência para essa pessoa. Isso acontece desde do sistema penitenciário, né, que está ligado ao sistema de justiça da nossa sociedade, que eu duvido que alguém esteja feliz com o nosso sistema de justiça, o nosso judiciário, e duvido que alguém esteja satisfeito com o nosso sistema penitenciário também, socialmente, mas isso acontece dentro de casa também. Isso acontece também profissionalmente, né? Quando a gente vê que alguma coisa, algum problema aconteceu, a gente já busca quem foi o culpado e muitas vezes pensa qual vai ser a penitência. Essa pessoa precisa ser punida porque ela precisa aprender. O objetivo final é aprender, mas a gente usa a penitência como caminho. E a violência normalizada e prazerosa. Então, quantas vezes, em quantas famílias, em quantos ambientes de trabalho, a violência é normalizada, o jeito das pessoas se relacionarem é agressivo, as pessoas se agridem, se humilham, usam palavras muito duras umas com as outras, muitas vezes são desrespeitosas umas com as outras, mas isso faz parte da cultura daquele ambiente, é normalizado, né? As pessoas gritam umas com as outras. Quem nunca viu isso tudo acontecendo e isso tudo sendo normalizado, o que é muito perigoso. E a questão da violência prazerosa também, que muitas vezes na nossa cultura existe essa cultura da violência prazerosa. Vários programas de TV, vários na mídia, né, filmes, existe um monte de coisa que está atuando na nossa sociedade que torna a violência prazerosa. E quanto mais a gente torna a violência prazerosa, mais ela é normalizada, e isso também é um perigo para as nossas relações. Oitavo questionamento é a violência justificada. Então, é a lógica dos fins justificam os meios. Ou seja, eu tive que ser violento porque, afinal de contas, eu precisava chegar naquele objetivo. Né? Quantas vezes a gente não vê isso, né? Os fins justificam os meios. Então, assim, se o objetivo final é um objetivo importante, eu vou ter que dar uma atropelada mesmo nas pessoas, nas relações. Tudo bem eu ser um pouco violento aqui, porque, afinal de contas, os fins estão justificados. E o nono questionamento, a negação de escolha. Então, assim, a gente muitas vezes aprende a se comunicar e se relacionar negando que a gente tem algum nível de escolha sobre as coisas que a gente faz. Né? E aí a comunicação violenta vai
ajudar a gente a questionar isso. Será que a gente não tem escolha? Né? Ah, não, são ordens, né? Eu só estou cumprindo ordens. Ou, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer isso. Eu não tenho escolha. Isso é comum na nossa linguagem, mas será que a gente não tem escolha nenhuma sobre as coisas que a gente faz, ou sobre as coisas que a gente pensa, ou sobre as palavras que a gente fala? E o 10º questionamento são os julgamentos moralizadores. O que são os julgamentos moralizadores? É um jeito da gente se comunicar que está sempre baseado no qual que é o bonito, qual que é o feio, qual que é o certo, qual que é o errado, qual que é o magro, qual que é o gordo, qual que é o ideal, qual que é o horrível, né? Qual que é o, o decente, qual que é o indecente. E a gente muitas vezes se relaciona, né, se comunica como se essa fosse uma compreensão universalmente estipulada, como se todo mundo, né, tivesse a mesma régua para medir todas essas coisas. E isso é uma grande fonte de brigas, né, porque cada um, o que é respeito para um, o que é respeito para outro, né? Então, quando a gente se relaciona universalizando, achando que todo mundo pensa igual a todos esses julgamentos e também colocando julgamentos na comunicação, muitas vezes isso fica pesado, né? Pensa aí, é um convite agora, pensa numa pessoa com quem você se relaciona ou no campo pessoal ou no campo profissional, uma pessoa que sempre julga muito as coisas. Qualquer coisa que você fala, a pessoa fala, mas também, né? Lógico que não ia dar certo isso daí. Ou, nossa, que horrível. Tudo que você fala, a pessoa julga. Você mal acaba de contar uma história, a pessoa já está julgando ou você ou as pessoas da história. E aí dá uma preguiça de se relacionar com alguém assim, né? Muitas vezes a gente deixa até de contar coisas para as pessoas que julgam muito. Então, a comunicação não violenta vai questionar esse jeito da gente se comunicar, que é muito baseado no julgamento. Não é que a gente vai parar de julgar, mas a gente vai começar a ter mais consciência sobre o julgamento. E aí, como que a gente segue se desenvolvendo, né? A gente teve esse panorama até agora eu quero dar algumas dicas de como é que você pode seguir se desenvolvendo, tendo tudo isso em mente. Por quê? Porque esse é um caminho que é um caminho a longo prazo. Isso não quer dizer que a sua transformação só vai acontecer daqui muito tempo. Muito pelo contrário. Eu lembro uma vez, uma das primeiras vezes que eu fiz uma dinâmica de comunicação não violenta, que caiu uma ficha para mim. Uma das primeiras vezes caiu uma ficha que eu falei, nossa. E aí eu entendi uma coisa melhor de um conflito que eu estava tendo com uma pessoa que eu só estava conseguindo ver de um ponto de vista. E aí eu fiz um exercício e durante o exercício durava 15 minutos. E aí caiu uma ficha que me ajudou a voltar lá no conflito que eu estava tendo com a pessoa, sentar e falar, peraí, eu entendi uma coisa aqui. Então a transformação, ela é a longo prazo, mas ela também é a médio prazo e ela também é a curto prazo. Só que quanto mais tempo você se dedica, né, a longo prazo, mais transformação, mais você consegue incorporar isso na sua vida. Então, algumas dicas para você seguir se desenvolvendo a partir dessa aula aqui. As abordagens. Isso daqui eu costumo dizer para as pessoas, para elas caírem na real, tá? Isso daqui é um pouco assim, para você cair na real. Existem abordagens diferentes de como você pode seguir se desenvolvendo. Você pode seguir se entretendo com a comunicação não violenta. O que é isso? É entretenimento. É assim, poxa, eu vou me entreter com a comunicação não violenta. Eu vou ler o livro da comunicação não violenta. Eu vou ver uma palestra de comunicação não violenta. Eu vou ver um vídeo na internet de comunicação não violenta. Isso, para mim, pessoalmente, isso é entretenimento. Você não está nem estudando nem praticando. Isso é entretenimento. Agora, tem um outro nível um pouco mais profundo, que é você estudar comunicação não violenta. Que é você entender os princípios, entender quais são as reflexões, né? Hoje a gente está dando só um panorama aqui, mas tem muitas outras reflexões. Quais são as sugestões de caminhos para pensar? Quais são as palavras? Então você vai, sim, você pode ler livro, você pode ver vídeo, mas você vai se familiarizar com os conceitos mais profundos da comunicação não violenta. Isso vai refletir no seu dia a dia.
E agora tem um outro nível ainda mais profundo, que é o nível da prática, que é você pode se entreter, você pode estudar, mas você vai praticar também. E a prática aqui não quer dizer, eu estou tentando praticar no meu dia a dia, né, com as pessoas com quem eu conheço, eu tento praticar um jeito diferente de me comunicar. Não é isso que eu estou chamando de prática. A prática aqui é você sentar a bunda e ou individualmente, ou com um par, ou com um grupo de pessoas, você fazer exercícios. Exercícios de simulação de situações, exercícios de aumento de consciência, exercícios de equilíbrio emocional. Tem vários exercícios específicos que você precisa sentar a bunda e praticar. E eu, pessoalmente, faço isso até hoje, porque se eu parar de fazer, aí começa a virar entretenimento. E aí a coisa sai da minha mão. É que nem escovar o dente, né? Você precisa fazer todo dia, é que nem passar fio dental. Então você não vai só passar fio dental uma vez por semana, você não vai escovar o dente uma vez por semana ou uma vez na sua vida. Não, você precisa escovar todo dia, né? Assim como a gente precisa de comunicação não violenta, prática, né? A gente precisa praticar, porque os conflitos acontecem todo dia, os desentendimentos acontecem todo dia, os desafios surgem na nossa vida todo dia. E aí, então, esse trabalho eu recomendo que você não entenda que é um trabalho baseado em fórmulas ou você siga as pessoas que falam de comunicação não violenta, que ensinam a comunicação não violenta como gurus. Não recomendo isso. Recomendo que você aprenda esses 3 níveis de prática: práticas individuais, práticas em pares e práticas em grupo. E recomendo também que você encontre um lugar para você fazer um mergulho mais intensivo, mais imersivo na comunicação não violenta, porque é como se você estivesse aprendendo uma língua nova, né? Então, por exemplo, quando eu estava aprendendo inglês, eu até fiz curso de inglês, tal, mas quando eu fui para a Inglaterra e quando eu estava imerso naquela cultura, o meu inglês decolou. É a mesma coisa com a comunicação não violenta. Se você só frequenta ambientes que não tem ninguém que está estudando aquilo, é muito mais difícil. Então, é uma abordagem regular e a longo prazo, com certeza, e com orientação especializada também. Porque outro dia eu fui chamado como convidado num grupo de estudos. É muito comum, às vezes as pessoas pegam o livro da comunicação não violenta, juntam com amigos e começam a estudar o livro, né? Mas não tem uma pessoa especializada em comunicação não violenta ali. E aí um grupo de estudos me chamou para conduzir um encontro com eles, e aí nesse encontro eu percebi que tinha vários equívocos, assim, várias compreensões que eles tinham tido sobre a comunicação não violenta, e que eles seguiam estudando, porque não tinha ninguém mais experiente que eles lá, e tinha uma série de confusões, um monte de problema que estava surgindo para eles, porque eles não tinham entendido direito as reflexões. Então, uma orientação especializada é sempre muito recomendável. Então, aqui acaba o panorama da comunicação não violenta. Espero que vocês tenham tido uma boa noção, né, desse universo. Existe muito mais por aí. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E aqui acaba a nossa aula.